Salve, 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 pessoal. Boa noite para todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma transmissão do programa Estudo das Cartas de Paulo. Abraçamos, nesse momento, a todos os nossos web amigos que nos acompanham nesse momento online, pelas plataformas do Facebook, do YouTube, que nós possamos todos juntos abrir no coração em busca do ensinamento que possa nos auxiliar nesse momento da nossa evolução. Abraçamos a todos os amigos que compõem a rede Amigo Espírita através do canal do YouTube, como também os amigos da FIAC, vinculados ao trabalho da Rede Amigo Espírita, como também agora ao canal Gênese do YouTube. Nós pedimos que vocês inscrevam-se nos dois canais, compartilhem, tragam amigos, vamos alimentar o bem. E também abraçamos os nossos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió. É uma honra tê-los aqui conosco. Nesse momento, nós vamos rogar ao mais alto, aos nossos amigos espirituais, que possamos receber aquele contributo valioso, não só para o nosso aprendizado, mas também aqueles elementos que possam favorecer o nosso fortalecimento íntimo, sob o ponto de vista físico, moral, psicológico, espiritual. Que todos os lares aqui representados possam então receber também a presença desses nossos amigos da vida maior, os nossos familiares possam também ser beneficiados com esta oportunidade bendita. Hoje, com muita alegria, sempre com emoção no coração, nós estaremos trabalhando o encontro de número 145 do Estudo das Cartas de Paulo. O tema de hoje, lixo deste mundo. O tema é um tanto quanto exótico, não é? Para um estudo do Evangelho, mas nós vamos entender o porquê desta escolha. Agradecendo a presença da equipe espiritual de Paulo de Tarso, que tem com certeza endereçado aquelas vibrações, as inspirações para todos que compusemos essa família bendita. Pois bem, nós estamos trabalhando com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 4, e hoje nós vamos lidar com o verso de número 9 até o verso de número 13. Farei a leitura para que vocês possam acompanhar dos seus lares, mas sempre incentivando para que vocês possam também abrir e acompanhar com a Bíblia. É uma maneira da gente ir familiarizando com um material tão importante para estudarmos as leis da vida. Vamos lá. Paulo diz assim: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Continuando, verso 10. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós ilustres, e nós vis.
até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos fadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados, e bendizemos. Somos perseguidos, e sofremos. Somos blasfemados, e rogamos. Até ao presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Puxa, nós temos que até respirar fundo, buscar fôlego, em função da abordagem do convertido de Damasco, no sentido de oferecer para todos aquela mensagem de consolo, de estímulo. Imaginemos um espírito na condição de Paulo de Tarso, dizendo, como ele afirmara nesse versículo 13, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo desse mundo e como a escória de todos. Naturalmente, quando ele enaltece a comunidade de Coríntios, afirmando, por exemplo, no verso 10, nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. O movimento do filósofo em busca do amor à sabedoria se faz pequeno. Aliás, o nome Paulo em latim significa pequeno. Um dos motivos que ele escolhera na sua conversão ao cristianismo mudar o nome de Saul ou Saulo para Paulo, porque ele percebe a importância de se fazer pequeno. Os sábios assim procedem, porque nesse movimento se agigantam, principalmente compreendendo que a caridade ela emula em nós outros, ou nos que a praticam, virtudes como gratidão, humildade, tolerância, bondade, compreensão. E nesse movimento o ser faz luz. A persona abre mão das suas deformações de caráter e se movimenta como ferramenta para que a essência espiritual diga a que veio. Esse é o grande desafio. Queremos ser, e por isso usamos a persona, as personalidades como máscaras, para o ajuste técnico no plano da socialização, das conquistas, movimentando nos procedimentos da posse, da ganância, do se estabelecer. E, na verdade, a essência espiritual, ela necessita de crescer a partir das suas expressões genuínas. E é assim que os seres se felicitam. Assim que encontramos alimento espiritual.
todas as vezes que nos projetamos para fomentar os processos da edificação lá fora, lidando com recursos, com pessoas, com situações, quando atingimos as metas, regozijamos, nos sentimos alegres. Mas logo em seguida se percebe que essa alegria é efêmera. Diferente quando se conquista a virtude, ou se agiganta nos planos do sentimento. A felicidade, ela se torna sustentáculo inderrogável, inviolável na intimidade do ser. O filósofo Immanuel Kant projetava uma reflexão que cabe nesse nosso encontro, quando ele dizia que todos que buscam a felicidade jamais a encontram, porque vão usar recursos que nada a ver têm com a felicidade, os meios, com o intuito de se justificar os fins. Diferente quando o homem inteligente, em busca da sabedoria, e quando eu falo inteligente no sentido de escolhas producentes, ele trabalha com a sua vontade para dominar o desejo e o prazer, sabendo que lidamos com o medo e com a dor, com os limites que fazem parte da engrenagem, mas o se utilizando da vontade como um impacto determinante, como um gerente a administrar o mundo íntimo, a cada passo nos aproximamos da felicidade, porque não estamos procurando. Na verdade, a vontade deve ser operacionalizada para atender à voz da consciência. Agindo com a consciência limpa, as conquistas estabelecem um status quo de um ganho incomparável sob o ponto de vista da realização pessoal. Nos sentimos felizes, em paz. É um movimento que tem a ver com a gratidão, reconhecimento, palavras positivas, a esperança, a fé. Tudo isso nos ajuda. Cientificamente, já temos estudos que comprovam como que a palavra humana, como que os pensamentos e os sentimentos influenciam, por exemplo, em moléculas de água. Amando, a repercussão é como se apresentasse para nós imagens de flores harmonizadas, diferentemente quando o ódio, quando a palavra maldita projeta, criando disfunções, dificuldades, imagens ruins. Tudo isso em si reportando a água, a natureza, os seres que estão conosco, da mesma forma reage aos nossos instintos, os nossos sentimentos, o nosso mundo íntimo, as nossas emoções. Pense bem e a sua vida se estabelece no bem. São pontos para que a gente possa refletir. Paulo fala, nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Ele está estimulando os discípulos, como nós outros agora. Busquemos entender o Senhor. Avaliemos exatamente a mensagem que nos visita, aquela que está chegando para nos auxiliar na elucidação. Mas o interessante, Domingos Divino, que está falando lá de São Luís do Maranhão, o que é mais valioso é quando Paulo se faz operário, fraco, para que os outros se fortaleçam.
Enquanto ele enaltece a nobreza do semelhante, ele se coloca na condição de dificuldades. No versículo 11, ele diz: até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Ele está reconhecendo as dificuldades do caminho, mas valorizando-as. Ele sabe que o sofrimento, a fome, a sede, a nudez, a bofetada, a carência, ela tem uma significação. E ele o faz por amor ao Cristo. O amor ao Cristo interno. Por quê? É um processo de seleção do que tem a ver com o que não alimenta, não atende mais. É um comprometimento sério, leal, fidedigno à mensagem que ele esposa, que é a do Cristo. Ele fala das suas fadigas, porque trabalha com as próprias mãos. Ele fala das injúrias, ele fala das perseguições, ele fala do sofrimento, como um buril de luz a auxiliar no encaminhamento. Tudo por amor, não por subserviência ou por apologia à dor, dentro daquela ideia religiosa de que para atingir o céu tu tem que sofrer. Não é bem assim. Ele está falando sob o ponto de vista de uma análise de todo o mecanismo que tinha a ver com a sua caminhada. Amar o Cristo é abandonar o que contrapõe, mas num processo não radical, mas por seleção natural do aprendizado. O versículo 13, retornando a ele, é muito forte, amigos. Ele está falando que ele é blasfemado. Enquanto blasfemado, ele roga, ele ora. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo. O Paulo afirmar que é lixo desse mundo, porque o mundo o considera um lixo. E, na verdade, a mensagem que ele veicula é lixo, é escória. Você apresentar uma proposta de reflexão profunda aí no ambiente social tão esvaziado, profundidade de pires, desinteresse das questões éticas, estéticas, morais, serás tratado como um doido. Serás considerado como alguém que está fora do contexto. Olha, eu estou vendo no chat a minha querida amiga Carla. Ei, Carla, tudo bem, minha irmã? Tenho muito carinho por você. Sou muito grato pela sua amizade. E a todos que estão aqui, desde a Leila, que chegou primeiro, a Regina, a Dete. Dete está lá em Portugal, né, Dete? A Luísa. Vamos lá, rapidinho. Vamos falar aqui da Paulette, que está com a gente sempre também. A Marinalva, Sulanita, a Helena, Xanri está conosco. Xanri é Rosângela, vou entregar. O Temel, desculpa se eu não estou pronunciando correto. Deixa eu ver quem mais aqui. Tanta gente passando rápido. Sabrina, Bruno, Carminda, Patrício. Ô, gente, um grande abraço. Satiko. É Sático? É isso mesmo? Não, desculpe a pronúncia. A dona Núzia está aí conosco, escrevendo aí para vocês. Enfim, um grande abraço. Boa noite, Carla. Carla está respondendo. Carla faz o evangelho, gente. Não perca o evangelho no limiar. É uma tarefa que
os espíritos sugeriram para nós há muitos anos, e nós levamos o projeto para a Rede Amigo Espírita, abraçado o projeto sem postergação ou hesitação por parte do Zé Aparecido, e nós pudemos formar uma família bendita, e o grupo hoje propaga esse trabalho aí diuturnamente, não é? Ou melhor, todas as manhãs de segunda a sexta, não percam, às 8 horas, e a Carla faz parte dessa família há muitos anos. Pois bem, queridos, então voltando, Paulo falando que a mensagem que ele vincula é lixo, é escória, porque os homens não estão dispostos a abrir mão dos seus desejos. O problema da sociedade, nós aprendemos em Espiritismo, é que o homem ainda está mais vinculado aos instintos animais do que às virtudes dos avatares, daqueles seres que estão adiante. Isso é muito importante de nós refletirmos. Eu tenho conversado com vocês nas nossas palestras que nós nos movimentamos como os animais, através do prazer, através do desejo, ou nos contendo por medo, as hesitações em função dos nossos interesses imediatistas, e pouco acionamos o nosso livre-arbítrio, escolhas que nos vinculam a projetos que realmente têm a ver com a nossa natureza humana. É uma pergunta que devemos fazer todos os dias. O que a natureza espera de você? Qual a expectativa? O cão, a flor, a árvore, o mineral, eles estão atendendo aos anseios da natureza. A flor exuberante em busca da luz, buscando dos solos nutrientes, ela se revela generosa, autêntica, sincera, bela. Lógico que eu estou falando dentro de um plano de uma consciência, de um princípio espiritual que está na retaguarda. Mas ela tem o seu nível de consciência rudimentar, como o animal que brinca com seu dono generoso, quando ele fica expectante com a sua chegada, ou quando ele procura você porque está sentindo dor. Ele está movimentando, obviamente, com seu desejo, com seu medo, mas ele confia, ele é sincero. Por que nós outros seres humanos, sociais, temos tanta dificuldade em atender o que a natureza espera? E a natureza espera que você seja ser humano, nada mais do que isso. O resto é tergiversar, é ficar discutindo o sexo dos anjos. A natureza espera que você seja generoso, isso é ser humano. Ser voluntarioso é ser humano. Ser corajoso é ser humano. Ser bondoso, ser humano. Trabalhar nas linhas da paciência. E aí vai, do perdão e etc. Virtudes. Esta é a expectativa da natureza. Todas as vezes que somos virtuosos, nós estamos atendendo a natureza. Agora, quando eu entro nos meandros da desarmonia, naturalmente eu não estarei atendendo a natureza. Vocês gostam, aqueles que nos acompanham, alguns já se manifestaram, vocês gostam quando eu uso a equação do Livro dos Espíritos, que é a equação da evolução. Se você quiser entender a evolução, tem uma equação apenas, que é oferecida por Paulo de Tarso para Allan Kardec, que compôs esse texto na questão 1009 de O Livro dos Espíritos. Paulo diz assim: gravitar em torno da unidade divina, eis o objetivo da sociedade ou da humanidade. Para isso são necessárias 3 coisas: justiça,
amor e ciência. 3 coisas lhe são opostas: a ignorância, o ódio, né, e a injustiça. Com injustiça, com ódio, injustiça, ódio e a ignorância, nós vamos nos desarmonizar, deixar de operar com o belo, que tem a ver com a verdade, e com o bem, que tem a ver com o amor. Está aí os problemas. É muito simples explicar. Então, quando eu maldigo, quando eu hesito, quando eu brigo, quando opero de uma forma diferente do que a natureza espera do meu ser, como um indivíduo humano que faz parte de uma humanidade, naturalmente eu vou colher os frutos: desarmonia, desajuste, desequilíbrio, doenças. E tudo isso, meu amigo, na verdade, vai estabelecendo, né? Vai estabelecendo em nós uma situação em que precisaremos depois reparar. Precisaremos depois reajustar. Você não reencarna para sofrer. Essa história de inferno e céu foi desautorizada pela lógica do século XXI à luz do Espiritismo. Convido vocês, inclusive, aproveito, para assistirem um estudo que fizemos ontem, que na verdade não foi uma palestra minha. Eu fui fiel a uma palestra proferida pelo ilustre companheiro Camilo Rodrigues Chaves, que foi considerado o maior presidente da União Espírita Mineira. Uma palestra feita em 1951. A parábola do rico e de Lázaro. E nessa parábola nós vamos encontrar reflexões muito importantes, de muito fôlego sobre este assunto: céu e inferno. Não mais, amigos, não mais. Nós temos livre-arbítrio e estamos caminhando para a autonomia espiritual, saindo de uma fase de heteronomia, de regras que imputavam poder para uns, culpa para outros. Se for cordeirinho, serás amigo do rei, amigo dos céus, vai frequentar as zonas superiores. Acabou, não cabe mais. É uma questão de maturação psicológica da humanidade. Por mais que existam ainda bilhões que vibram nessas faixas da submissão pela ignorância ou pelo medo, mas a humanidade está saindo dessa fase de heteronomia para a autonomia. Por isso que vivemos um período de muitos contrastes, de muitos problemas, de muitas contradições. Porque é um processo doloroso. É um processo que, para que a gente vença essas etapas que ainda nos prendem como animálias ao imã, é necessário que a gente rompa com aquilo que não atenda mais. Carlinha está contribuindo dizendo: reencarnamos para amar, para evoluirmos pelo amor, pelo trabalho e pela gratidão, pela oportunidade de servir, instruir. Muito bem, Carlinha está inspirada aí, nos ajudando. Por que o Paulo, voltando, ele fala do lixo, da escória? Por que o Paulo está falando do sofrimento, de tudo que ele e os cristãos passavam naquele período? Porque é necessário que a gente entenda o que vem a ser a desgraça real. E para tratar desse assunto, eu vou deixar de dialogar com vocês por um pouquinho de tempo e vou trazer
o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Uma mensagem de uma imortal, Delfina de Girardin, que a gente aproveita para que vocês conheçam o nosso programa no canal Gênesis, Os Imortais, que trazemos mensagens dos Espíritos. Pois bem, no item 24 do capítulo Bem-aventurados os aflitos, nós vamos nos deparar com a seguinte mensagem. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, os supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha, de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sobre os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento, considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sobre uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro.
A infelicidade é o ópio do esquecimento. Repetindo, a infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e às provações, credoras, mais impiedosas do que a matilha, que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório, para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma, amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados, a paz que lhes não pode dar glória, nem promoção. Que importa ao soldado perder na réfrega armas, bagagens e uniforme? Desde que saia vencedor e com a glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne? Contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Pois bem, amigos, esse texto, ele fala com toda a propriedade exatamente o que o nosso querido convertido de Damasco está expressando nesta carta, quando diz: somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como a escória de todos, porque todos na terra ainda não sabem o que vem a ser a desgraça real. Então agora, em pleno século XXI, diante da mensagem viva do Consolador prometido, o Evangelho, esclarecido, portanto, pelo Espiritismo, que chegou um momento em que estamos sendo esclarecidos e recolocados diante dos verdadeiros prismas que decompõem, que esclarecem sobre a verdade e o erro. Verdade foi singularmente deformada pela cegueira da humanidade. Por isso a mensagem de Jesus foi adulterada e incompreendida, conforme nós vamos encontrar uma explicação sobre o tema no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no item que trata da aliança da ciência e da religião. Paulo nos fala que ele, como Apolo, nesta carta aos Coríntios, conversando com aquela comunidade que passava por muitas dificuldades naquele período, como nós agora estamos em pleno século XXI,
chafurdados no materialismo e no utilitarismo, na indiferença, na violência. Paulo foi um bravo soldado, que longe de fugir do perigo, preferiu as lutas, os combates arriscados, a paz que lhe não podia dar glória. Ele era doutor do Sinédrio. Ele abriu mão da sua condição social, política, religiosa, a fortuna que ele deveria herdar de seu pai. Ele abriu mão de tudo aquilo, porque ele encontrou o Cristo. Porque no meio da balada da sociedade, aplaudido no Sinédrio, admirado pelas moças da época, ele vivia em conflito. Ele não tinha paz. Ele defendia a Torá, a lei mosaica. Ele falava de Deus, mas no fundo Deus estava muito longe. Ele foi com os problemas do caminho, naturalmente surgidos pelas suas próprias escolhas, chegou naquela condição de cair de um animal, quando usava da força para perseguir um cristão, que só fez o bem, inclusive para aquela que Paulo amava, Abigail. Estou aqui me referindo, naturalmente, ao romance psicografado por Francisco Cândido Xavier, Paulo e Estevão, que na expressão genuína, singela de Chico Xavier, era a obra astro de toda a coleção de livros que ele tinha psicografado sobre a tutela do benfeitor Emmanuel. Então, nessa obra, o benfeitor do mundo espiritual vem contar sobre o relacionamento de Saulo com Abigail. Então, muitas contradições, muitas dores visitaram o convertido de Damasco, até que ele, então, foi visitado pelo Cristo, no meio de suas mais profundas dores morais. É interessante, queridos amigos, quando nós nos deparamos com uma obra como Paulo e Estevão, a gente tem a oportunidade de rever muitos conceitos da história. Jesus não aparece para Paulo como se uma intervenção divina chegasse sem que houvesse uma situação meritória ou de uma busca, mesmo que através da dor, do semelhante ou do aprendiz, melhor dizendo. Paulo vivia um período íntimo em que é como se ele estivesse lapidando a própria alma inconsciente para receber a visita do Cristo. E depois disso, ele realmente abraça por amor a causa do Senhor. Abrindo mão, portanto, das vantagens do mundo, o que nos convoca naturalmente a pensar sobre a maneira em que nós estamos nos movimentando, até aqueles que já se dizem espíritas, aqueles que estão se considerando discípulos do Senhor. Não é simples, não basta vestir uma roupa, ocupar um cargo, sair por aí como que se fosse alguém com muita autoridade. Isso é engano, meu amigo. A batalha é árdua e necessita de trabalhadores
profícuos, lidadores de sol a sol, como afirma Emmanuel, se referindo ao próprio Paulo de Tarso na introdução dessa obra. Nos tornarmos agricultores divinos, primeiro para cuidar da natureza íntima, domar as más inclinações, mas operacionalizando sempre ao lado daqueles que já, vamos dizer assim, levanta o dedo em busca de algum tipo de benefício do alto. E o trabalhador do Cristo sabe que ele é apenas um instrumento para que a luz chegue, aconchegue, lucifique, console, abençoe aqueles que, como nós outros, estamos no mesmo barco, em busca da riqueza dos céus. E para isso, para quê? Por que ficar valorizando as coisas do mundo? Então nós que estamos em espiritismo, temos uma responsabilidade muito séria. Ser fiel ao Cristo. Porque não basta se dizer cristão e continuar como membros de uma sociedade que vendem as propostas divinas para se beneficiarem. Lembrem-se disso. O filosofia é o amor à sabedoria, amor à verdade. E no mundo em que vivemos, nesse momento histórico tão decisivo para todos nós, não dá para ser meia boca, como afirmam os jovens. Se você permite que no meio do caminho a voz do mundo fale mais alto do que a voz do Senhor, reflitamos juntos. Você está dizendo que não chegará ao seu objetivo. Os discípulos dos grandes filósofos, como os discípulos de Pitágoras, de Sócrates, ou melhor, de Platão e tantos outros, eles eram reconhecidos pela sua conduta moral. Jamais permitiam que o meio desviasse do fim, ou que o fim pudesse ser justificado pelos meios. Não. A caminhada, ela é integrada, ela não é particionada. Enquanto Eva fizer concessão para as insinuações da serpente, continuaremos naquela situação de ser descoberto amanhã, porque não atendemos ao convite do Senhor. De todas as árvores do jardim, não comereis do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque se comerdes, morrereis. São as concessões. Permitamos que a simplicidade, a pureza da alma, a honestidade, a dignidade faça parte da nossa caminhada como princípios irremovíveis. Porque fora isso, é fingir que estamos abraçando a moral cristã. Eu tenho refletido com amigos em nossos estudos que nós que trabalhamos com história, que queremos trabalhar enaltecendo os vultos e suas obras, não o fazemos por idolatria, mas com uma responsabilidade de legar para a posteridade a história genuína do Espiritismo. Porque nos tempos que vivemos, a história que estamos escrevendo do Espiritismo, no que remonta ao dia a dia, continua muito pobre. É como se nós tivéssemos perdido muitos valores.
envolvidos por um mundo confuso. Por isso que para mim falar do Cristo, eu ainda faço concessões com o diabo. Jesus alertou os fariseus quando disse: vós tendes por pai o diabo. Assassinos desde o princípio. Esta afirmativa, fora da curva, foi um dos pontos importantes para criar uma dificuldade com os fariseus. Me perdoe. Por quê? Ele estava dizendo que os fariseus eram filhos de Caim, que matou Abel, e não de Sete, o terceiro filho. Isso é muito sério doutrinariamente, sob o ponto de vista judaico. Mas essa mensagem reverbera nos tempos. Uma coisa é procurarmos a filiação divina. A outra é continuar sendo filhos do homem da terra. Aquele que matou Abel, aquele que não respeitou a voz da consciência. E naturalmente eu estou me referindo a Caim, não como persona, mas como símbolo das compurcações, das adulterações, das prostituições, que fazem parte das tradições que continuamos alimentando. O que o Espiritismo propõe? Ele veio colocar as coisas no seu devido lugar. O Espiritismo veio, como nos afiança Allan Kardec, como uma chave que traz uma teoria moral muito especial, que é a teoria dos espíritos, da realidade do mundo espiritual, para que nós possamos voltar os nossos olhos para as tradições antigas, para as priscas teologias, como de Hermes no Egito, como os ensinamentos humanistas de Buda, Krishna, caminhando pelas linhas de Zoroastro, nas fontes que bebera Pitágoras, que oferecera para os filósofos gregos, tão bem assimiladas como as propostas socráticas, platônicas, aristotélicas, e por aí vai, até a gente desaguar num período do Código Moral escrito por Moisés, que foi uma interpretação necessária para uma organização social, política e religiosa sob o ponto de vista de organização de povos. Mas, ao mesmo tempo, essa mensagem de Moisés que bebera em Hermes, no Egito, essa mensagem trouxe uma proposta de um Deus que veio se agigantar com o nascimento da promessa, o Cristo, o prometido, o Filho do Homem. O tempo passou, a mensagem foi adulterada, esquecida, politizaram as religiões, esvaziaram as filosofias. A Idade Média, depois de tantas atrocidades, foi superada com a chegada da ciência, do iluminismo, do renascentismo, a desaguar com os grandes iluministas que promoveram filosoficamente aquele ambiente que recebera mais à frente o Espiritismo. Mas depois do Espiritismo, uma obra gigante se fez no Brasil, através de muitos médiuns que vieram contar para o mundo sobre a importância da assistência, da beneficência, como um dos aspectos da caridade. Mas o tempo foi passando e como que
a humanidade vai se projetando em nível de maturação para caminhar para o século 21, 22 e adiante, e nós precisamos de voltar os olhos para a essência, conhecendo a história de cada indivíduo, de cada tradição. Por certo, nós vamos ter muito mais elementos para fazer escolhas melhores. Mas estas escolhas, amigos, elas precisam de estarem robustecidas pela fé, blindadas pela caridade, como Paulo afirma, o escudo da caridade, o capacete da caridade, e a luz das estrelas, que são as vozes dos céus, na conjugação do mundo espiritual conosco, mas acima de tudo, no nosso compromisso na terra, com os olhos voltados para os céus, mas com os braços sempre estendidos na horizontal das possibilidades, no convívio com os semelhantes, com a família, com cada um que o Senhor oferecer como um amigo do caminho. E assim, queridos amigos, nós vamos construir a nossa própria cruz. A cruz de Cristo, a cruz pessoal. A cruz que para o mundo pode ser lixo, pode ser escória. Mas para o cristão consciente, a cruz é a nave-luz para que a gente possa singrar o universo na direção do mundo íntimo, com Deus, por Deus e com Jesus sempre, o amigo de todas as horas, nos auxiliando para que jamais esqueçamos da nossa filiação divina e da nossa destinação, que é a perfeição. Gravitar em torno da unidade divina. Allan Kardec fala no livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, que a unidade divina é a perfeição. Então, repetindo para encerrar, gravitar em torno da unidade divina, num périplo perfeito, gravitando, ressignificando, reavaliando, mas sempre procurando se movimentar na chamada revolução espiritual, revolução moral, revolução não no sentido das lutas fratricidas, cheio de ódio, de sangue, não. Revolução, sob o ponto de vista da astronomia, é estar procurando sempre voltar na gravitação inicial, reposicionar diante da vida. Esta é a grande proposta dos tempos que nós estamos vivenciando. Queridos amigos, minhas bondosas irmãs, é uma alegria enorme estar com vocês. Agradecemos a presença de todos. Eu abraço os meus amigos do chat, do YouTube, do Facebook, os amigos que nos acompanham através da Rádio Brasil, a todos vocês que compõem essa família Cartas de Paulo. Rogamos a Deus que na próxima quarta-feira nós possamos estar de volta nesse espaço bendito, de sorte que o Senhor da vida possa nos conceder a honra de procurar a sintonia com estas faixas superiores. E como família, trocando experiência, como irmãos, fraternizando sempre. E aí eu me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, que é o símbolo da equipe espiritual que promove o Evangelho à luz do Espiritismo
nas terras de Santa Cruz. Ave Cristo, Ave Cristo, uma boa noite para todos vocês. Lembrando que amanhã estaremos de volta, porém às 19h30, com o estudo do Livro dos Espíritos, direto da casa de Kardec, a FIAC Minas. Valeu, uma boa noite para todos.